O silêncio pode carregar veneno em suas veias? Pode o partir do pão no domingo de Páscoa ocultar uma mão que serve julgamento em vez de graça? No ar pesado da Louisiana, em 1844, uma mesa de ceia reluzia sob a luz das velas, sua prata polida a ponto de cegar o olhar, seu vinho derramado profundo como sangue. Mas na quietude entre o tilintar de copos e as preces sussurradas, pulsava outro ritmo, mais antigo e mais sombrio, a paciência dos escravizados, o livro de dores carregado em silêncio e o peso das dívidas que já não podiam mais ser ignoradas. Naquela noite, os sinos da Páscoa não dobraram pela ressurreição, mas pelo acerto de contas, e à cabeceira da mesa estava sentada uma senhora cuja última comunhão já estava sendo servida. Antes que os pratos da ceia fossem postos, antes que o silêncio daquela casa se aprofundasse em lenda, faça uma pausa comigo. Estas não são histórias adoçadas, nem fábulas nascidas da imaginação. São os ecos dos esquecidos, os sussurros enterrados no pó e na sombra. Se deseja acompanhar relatos reais que desafiam o tempo e revelam verdades ocultas, inscreva-se agora no canal e ative as notificações para não perder nenhuma de nossas investigações. O silêncio continua. Ouça com atenção. A plantação erguia-se como uma catedral de dor, suas vigas inchadas de umidade, suas venezianas suspirando contra os ventos inquietos que varriam os campos da Louisiana. Ciprestes altos e solenes, cobertos de musgo como mortalhas fúnebres, inclinavam-se em direção à casa como se escutassem. O solo era rico e escuro, mas não de misericórdia, dava colheitas ao custo de ossos e costas, e bebia o suor dos que se curvavam sob um sol que jamais perdoava. A senhora do domínio, seu nome murmurando-se tanto com medo quanto com desdém, presidia sobre esse reino com a altivez de uma rainha. Seus sedosos vestidos arrastavam-se pelos corredores como sussurros de comando, seus pequenos adornos de prata tilintando levemente, enquanto passava de cômodo em cômodo, cada som um lembrete de poder. A casa era um teatro onde a crueldade usava perfume, e o silêncio se tornava máscara. As janelas eram altas e arqueadas, mas a luz entrava a contragosto, filtrada por cortinas pesadas como mortalhas. Dentro daquelas paredes, o ar parecia sempre pressionar os pulmões, fazendo cada respiração soar emprestada. A vida dos escravizados não era contada em dias, mas na repetição interminável das tarefas. O clangor do caldeirão de ferro, o estalo do chicote, o ranger de carroças sobre o cascalho, cada som gravado na memória como riscos de contagem. A alvorada não vinha com promessa, mas com a mordida do gelo no inverno ou o peso sufocante do calor no verão. As estações pareciam cúmplices, oferecendo nenhum alívio. O inverno congelava as mãos até a pele rachar e sangrar. O verão queimava suas costas até que o suor se misturasse à poeira e ao sal, ardendo em olhos que nunca podiam se fechar o suficiente para descansar. A cozinha era o coração do trabalho. Seu fogão uma boca flamejante que devorava horas. Colheres de pau mexiam panelas tão grandes que podiam afogar um homem. O vapor subindo espesso e sufocante, carregando o cheiro de sustento que raramente alcançava quem o preparava. Cada tigela posta diante da senhora, cada prato polido levado por mãos trêmulas era um lembrete. Alimentavam outros enquanto a fome lhes cavava o vazio no ventre. Os casebres erguiam-se na beira dos campos, suas paredes finas, seus telhados remendados com o que fosse possível encontrar. As noites ali eram inquietas, chordos de bebês, sussurros em tom baixo, preces ditas não para serem ouvidas, mas para serem sentidas. Na tênue luz de velas de sebo, rostos pareciam mais velhos do que suas idades, olhos carregando um peso pesado demais para a carne suportar. Cada cicatriz, cada silêncio tornava-se parte do tecido da vida. A própria casa parecia viva. Suas escadas gemiam quando a senhora descia, como se recuassem de seus passos. Portas suspiravam ao abrir e fechar, relutantes em obedecer. No salão de jantar, a longa mesa estendia-se como um altar, polida até brilhar como espelho. Velas projetavam sombras trêmulas nas paredes, sombras que pareciam sussurrar entre si sobre o que haviam testemunhado.
A prata reluzia forte demais, como se tentasse cegar os olhos da verdade mais escura que alimentava seu brilho. A Páscoa se aproximava, e com ela os rituais de riqueza e ostentação. A senhora exigira um banquete digno não apenas da família, mas da reputação. Convidados de fazendas vizinhas, clérigos, homens de comércio, todos para se sentarem à sua mesa e admirarem a grandeza que ela acreditava eterna. Galinhas foram abatidas, cordeiros assados, garrafas de vinho polidas até refletirem o tremular das chamas da cozinha. Os escravizados moviam-se como sombras nos preparativos. Seus corpos cansados, mas seus gestos precisos. O silêncio era seu escudo. O silêncio era sua língua. Em cada passo, em cada gesto, o silêncio carregava mais do que palavras jamais poderiam. A terra lá fora contava sua própria história. O rio corria preguiçoso, suas águas marrons e secretas, carregando embora os sussurros do que fora feito em suas margens. Os campos de cana balançavam ao vento como penitentes curvados em oração, suas lâminas afiadas, prontas para cortar qualquer um que ousasse agarrá-las. Pássaros circulavam acima, seus gritos agudos e penetrantes, lembrando que nem mesmo o céu permanecia intocado pela dor. E sempre havia o sino da igreja. Seu toque ecoava pelos campos a cada domingo, lento e medido, um som destinado à salvação, mas que caía como ferro sobre aqueles que labutavam sem descanso. O domingo de Páscoa se erguia à frente, e seu sino não falaria de esperança. Ele dobraria sobre prata polida, sobre os linos dobrados, sobre as preces entoadas com piedade. E sobre tudo isso, a mão silenciosa e invisível da vingança já se movia. Elijah aprendeu cedo que o corpo guarda seus próprios livros. Em seu ombro esquerdo, uma cicatriz pálida em forma de crescente, onde a fivela cravou quando tropeçou sob um saco de cana. Ao longo das costelas, uma escada de vergastadas antigas que já não doíam, mas que repuxavam sempre que o tempo mudava. Na base da garganta, uma marca tênue onde uma mão certa vez pressionou por tempo demais, com força demais, e o mundo se estreitou a um buraco de fechadura de sons. Estas não eram meras marcas, eram registros, datas sem calendários, somas sem moedas, um livro de dores gravado na carne porque o papel podia ser queimado. Trabalhava baixo e quieto, como a água do rio que se move sob a superfície brilhante. Na cozinha parecia parte da mobília, a mesa que esfregava, o gancho que sustentava as conchas, o fogão que devorava madeira e tempo. Não falava a não ser que lhe dirigissem a palavra. Aprendeu a gramática dos passos, o dialeto das chaves, a teologia das portas, sabia quais tábuas do assoalho delatavam, quais dobradiças suplicavam, quais janelas aprisionavam o luar como uma rede. O silêncio, para ele, não era ausência, era habilidade. Com ele, podia ouvir a casa inteira respirando. Podia sentir como as paredes se inclinavam e escutavam. Houve um tempo em que rira uma breve estação luminosa antes que lhe ensinassem a abandonar o riso. Não sabia precisar o ano, mas fora antes de sua irmã Lisa ser levada rio abaixo em uma barcaça que não escolhera. Quando a senhora vendeu, não o disse como perda, mas como aritmética, uma subtração necessária para equilibrar colunas que só ela via. É preciso corrigir a casa, dissera, como se pessoas fossem números que se comportavam mal. Essa frase assentou na pele de Elijah como cinza. Em seu livro, ganhou uma página inteira. Sua mãe, Dina, tinha o costume de olhar para o céu quando falava, como se as nuvens pudessem testemunhar quando as pessoas não o faziam. O Senhor faz as contas, murmurava, os dedos puxando a linha pelo tecido. Quando nós não podemos escrever, ele escreve. Elijah guardou suas palavras junto às cicatrizes. Mais tarde, quando a respiração dela encurtou e suas mãos tremeram após invernos passados lavando linho em água fria a ponto de rachar os nós dos dedos, ele viu o livro em seus olhos, um balanço invisível, escurecendo, escurecendo. A senhora enviou um dedal de xarope quando Dina se deitou no catre. Não mel, não caldo, apenas um gesto medido como uma esmola mesquinha. No livro, Elijah registrou o dedal como uma ofensa mais pesada do que um açoite. Crueldade com perfume pesa mais do que crueldade com rugido. Ele não era rápido na ira, era lento, como o frescor de um poço fundo.
Essa lentidão lhe salvara a vida mais de uma vez. Aprendera a paciência das lâminas deixadas na sombra, das sementes sob a geada. Deixem as estações fazerem sua longa aritmética, pensava, que o tempo fizesse sua contagem em anéis de madeira, em sulcos de colheres, em fuligem acima do fogão. Enquanto outros se quebravam, ele se curvava. Enquanto outros ardiam, ele abafava seu fogo. Na inclinação de sua cabeça, viam submissão. Na quietude de seu rosto, viam vazio. Nunca aprenderam a ler o silêncio. Julgavam que silêncio era espaço em branco, não escritura. Às vezes, à noite, quando o trabalho lhe permitia 4 dedos a mais de fôlego que o usual, Elijah fazia uma lista sem palavras. Deitava-se desperto e deixava a memória passar por ele como uma pena, a fita rosa de Lisa arrancada de seu cabelo e entregue absurdamente ao cachorro da senhora, a tosse curta e úmida de Dina, o dia em que a senhora ergueu um prato trincado e o chamou de negligência de negro, embora a fenda existisse desde antes de negro. Embora a fenda existisse desde antes de Elijah nascer. Ele somava a manhã em que o feitor riu quando um garoto de apenas 12 anos escorregou na lavanderia e queimou a mão até formar bolhas. Somava o hino que a senhora exigiu em um domingo abrasador, quando todos estavam prestes a desmaiar, e como ela bateu palmas fora de compasso, sorrindo como se o canto fosse uma ferramenta. Somava o cordeiro cortado rente ao osso para a porção deles. O açúcar trancado em sua lata, o livro sobre a mesa dela, algum conto romano de império, marcado com um ramo de lavanda prensada. Esse ramo também virou registro. Beleza guardada para uma mulher enquanto o resto engolia fumaça. Ele tivera uma esposa, ou o início de uma, Miriam, cujo riso soava suave como uma colher contra o vidro. Não lhes fora dado um casamento, apenas a anuência de um ancião e um canto compartilhado de um quarto. Ainda assim, Elijah lembrava a forma como ela prendia o ar entre os dentes antes de provocá-lo. Miriam foi levada para o norte com uma entrada no livro que a senhora chamou de Impostos Atrasados da Providência. Uma frase tão bizarra que Elijah sentiu vertigem ao ouvi-la. Como poderia a providência ser tributada? Como poderia Deus dever-lhe algo? A frase arranhou-se até o fundo de sua página interior. Algumas entradas sangravam, essa rasgava. Aprendeu a ler números a partir de uma nota de venda deixada aberta sobre a mesa da despensa certa vez, descuidada como poeira. A página estava orlada de farinha. Seguiu-a com o olhar do mesmo modo que um dedo segue uma cicatriz. Dólares eram marcas de poder que fingiam ser neutras. Libras, pensas, contagens, palavras que transformavam fôlego em inventário. Observou como a senhora movia a pena, como fazia pausas, como pressionava o mata-borrão. Tratava a tinta como lei. Elijah assistia e compreendia. O mundo obedecia ao que estava numa linha. Seu corpo jamais teria o direito de escrever em papel, mas podia escrever em outro lugar. Podia escrever significado no brilho de uma colher, no ângulo de uma panela deixada de certo modo, no tempo de uma porta destravada um instante antes do hábito. A casa o leria, quisesse ou não. A Páscoa trazia uma crueldade especial, a piedade posta como renda sobre o ferro. A senhora falava de perdão enquanto sua cozinheira sangrava, sobre cebolas de uma faca afiada ao sussurro. Falava de renovação enquanto mandava um menino buscar água até os ombros tremerem. Elijah escutava sermões através das paredes, cada palavra uma conta em um rosário. Pecado, graça, resgate, sangue, sangue. A palavra rolava sobre sua língua sem som. Sabia mais sobre sangue do que o pregador jamais admitiria. Sabia como se enrijece na palma, como cheira quando o calor o levanta de um corte, quão rápido transforma um pano em ferrugem. No seu livro, as palavras de Páscoa foram arquivadas sob teatro. A encenação da misericórdia para quem nunca precisou dela. Se o livro fosse visível, teria assustado a casa. Mantinha o próximo invisível, um tambor de contagem que nunca pausava. A senhora se pensava acima da matemática. Imaginava-se uma estação, não sua sujeita. Quando um copo se quebrava, chamava de destino. Quando chegava uma conta, chamava de perseguição.
quando a tempestade arrancava uma árvore, chamava de provação. Cada bruto aumentava sua sensação de sofrimento santo. Cada brutalidade que dispensava se tornava disciplina. Elijah via através da renda. É renda? Era apenas fio fingindo ser nuvem. Mediu suas rotinas como um escrivão mede moedas. Ela preferia uma cadeira específica à mesa, um pouco à esquerda da janela, onde a luz suavizava seu rosto. Estendia a mesma mão para o açúcar, tamborilava o mesmo dedo na borda do copo quando queria vinho. Repreendia com as mesmas frases, como se lesse um roteiro. É preciso ensinar decência, cada um em seu lugar. Eu perdoo, mas a ordem deve permanecer. O perdão era uma fantasia que vestia para agradar ao espelho. No livro, ele anotava quantas vezes ela dizia a palavra em comparação a quantas vezes a praticava. A razão em si já era uma forma de violência. Às vezes Elijah falava, mas apenas em seu sangue. Deixava seu pulso responder às perguntas que ninguém lhe fazia. Sentia-o acelerar quando a senhora ria da piada do feitor sobre uma mulher que caminhava descalça no cascalho à meia-noite para encontrar o homem que amava e era encontrada ao amanhecer com os pés em carne viva. Sentia-o desacelerar quando Dina dormia, o primeiro sono profundo em semanas, como se uma mão tivesse sido levantada de seu peito. O livro guardava ambos: as acelerações da raiva, as desacelerações da misericórdia. Mantinha-os equilibrados, não porque acreditasse que o mundo algum dia os equilibraria, mas porque o equilíbrio era disciplina, e disciplina era um tipo de armadura. A cozinha lhe ensinou mais do que a Bíblia, que lhe permitiu ouvir, mas não tocar. O calor revela a verdade, aprendera. A água denuncia tudo quando ferve. Manchas emergem, gorduras se rendem, rachaduras ocultas se alargam. Especiarias mentem até que suas tampas sejam erguidas. O açúcar espera o momento de queimar. A despensa era um coro de frascos com gargantas de vidro. A adega, uma congregação de barris que ressoavam quando o tempo mudava. Ele sabia, pelo cheiro, se o vinagre azedara, pelo peso, se o barril de farinha fora trapaceado, pelo brilho, se uma colher fora lavada às pressas. Cada percepção era uma entrada. Conhecimento é soma. Somas podem ser revertidas. O que Elijah temia não era a morte, era o apagamento. Desaparecer sem prova, ser lavado como linhas de giz depois da chuva. Desejava algo que dissesse que estivera ali e contara, não para a senhora, não para o livro dela, que podia apagar qualquer coisa que não lhe agradasse, mas para o silêncio que o mantivera vivo. Desejava que o silêncio falasse após ele. Acreditava, obstinado, que o silêncio podia ser ensinado a carregar uma mensagem tão forte quanto o ferro. Ensaiava isso não em palavras, mas em contenção. A contenção seria sua gramática, o tempo, sua rima. Quando Dina morreu, a casa não parou. A senhora enviou um presente, uma pera da despensa, verde como promessa nunca feita para ser cumprida. Elijah segurou-a na palma e sentiu a fúria subir e se reprimir de novo. Fatiou a pera em 3 e dividiu com 2 crianças que o encararam com a reverência dada a quem pode transformar pouco em mais. Mastigou sua parte com devoção, não a fruta, mas a lição. Doçura é uma moeda, e aqueles que a controlam declaram seus santos e seus pecadores. Em seu livro, escreveu a pera em uma longa coluna de pequenos erros exatos que somavam uma sentença mais pesada do que um único golpe. Ele já aprendera, então, a entrar em um cômodo e sentir seu equilíbrio, para cada objeto em ordem, outro ligeiramente fora. Para cada voz erguida, 2 abaixadas em conspiração. Conseguia ouvir como as pulseiras da senhora narravam seus humores, o quanto tilintavam rápido quando ela estava inquieta, o quanto soavam suave quando satisfeita. Sabia pelo ângulo de seu queixo se o dia traria humilhação ou apenas a ameaça fina dela roçando a superfície como uma lâmina. Já não adivinhava, contabilizava, já não esperava, contava, já não rezava como antes, aguardava, a espera em si se tornara uma oração, paciente, exata, implacável. No sábado anterior à Páscoa, Elijah poliu a prata da senhora até ver, não o próprio rosto,
mas a sombra de um homem que ainda não sabia como se tornar. As colheres jaziam em fileiras como pequenos espelhos que se recusavam a dizer a verdade reta. Passou o pano ao longo de suas gargantas e viu o cômodo se dobrar. Na dobra, vislumbrou possibilidade. O livro dentro dele firmou suas colunas. Respirou. Colocou cada peça em sua cama de veludo como se estivesse pondo crianças para dormir. Suave, deliberado, final. O ar da noite atravessou as venezianas e acariciou as chamas das velas. Em algum lugar, um João curto cantava seu próprio nome, contando-se infinitamente. Elijah sentiu o som entrar nele e alojar-se ao lado das outras entradas. Pensou no riso de colher de Miriam. Pensou na fita de Lisa. Pensou no dedal de Dina, na perra, na lavanda prensada e na palavra providência tributada. As colunas estavam perto de se fechar, não porque a soma tivesse sido alcançada como poderia com perdas como rios, mas porque o livro exigia uma linha traçada na página e um acerto escrito abaixo dela. Ele não irou, somou, não prediou, terminou a conta, e quando se deitou, não dormiu. Escutou a casa respirar e prometeu ao seu silêncio que lhe daria trabalho a fazer, que carregaria uma mensagem através de vidrilhinhos, através de garganta e oração, através da mesa de Páscoa onde a misericórdia havia sido encenada como teatro. O livro estava pronto. A mão que o mantinha firme, a soma, quando viesse, não gritaria. Seria servida. A manhã de Páscoa começou com os sinos, seus toques flutuando pelos campos como fios de fel estendidos no ar. A senhora exigiu que cada detalhe brilhasse mais do que o próprio dia, linho engomado até a dureza cruel, velas altas e impiedosas, prata disposta em fileiras faiscantes sobre a longa mesa de carvalho. Os convidados chegariam de carvalho e a cavalo, suas risadas cortando a quietude como se a alegria lhes fosse devida apenas a eles. A casa se preparava como palco. Cada servo uma sombra movendo-se em compasso, cada gesto cronometrado ao ritmo do comando. Para Elijah, o dia se desenrolava como a última página de um livro de contas. Ele polia, mexia, trazia, carregava, mas em seu silêncio contava. Contava os passos entre a cozinha e o salão, a pausa entre os pratos, a inclinação do copo da senhora. Contava o modo como a mão dela erguia a colher com confiança inconsciente, jamais duvidando da mão que a colocava diante dela. Essa confiança seria sua ruína, pois a confiança, quando traída, fere mais fundo que qualquer lâmina. A cozinha transformou-se em oficina de julgamento. O fogo estalava no fogão, sua luz pintando as paredes com sombras inquietas. O ar estava pesado de gordura de cordeiro, de alecrim esmagado entre dedos, da doçura de amêndoas açucaradas que a senhora exigira para a ocasião. Cada aroma se misturava, erguendo-se em um nevoeiro que turvava o olhar e embotava os sentidos. Mas Elijah sentia algo mais forte por baixo de tudo. A promessa amarga de uma substância reunida dias antes, escondida como escritura nos sulcos da vida comum. Ele estudara os hábitos da senhora com a precisão de um escrivão. Ela amava o vinho, vermelho e profundo, e amava seu caldo, a taça ritual que aplacava seu orgulho tanto quanto seu corpo. Dizia que lhe acalmava os nervos, embora seus nervos jamais fossem perturbados pela culpa. Naquele pequeno deleite, acreditava-se intocável. Elijah conhecia a medida de seu apetite. Sabia como o líquido aquecia sua garganta, como fechava os olhos brevemente ao engolir, do mesmo modo que alguém saboreia o perdão. Atacá-la ali, no ponto do deleite, seria deixar o julgamento florescer justamente no espaço que ela chamava de sagrado. O veneno em si não nascera da fúria, mas da paciência. Fora reunido devagar, como se a própria terra conspirasse para dar a Elijah suas ferramentas. Os campos tinham seus segredos, certas folhas, certas sementes, amargas na língua, lentas no estômago, afiadas como o silêncio quando combinadas. Já observara outros adoecerem em estações passadas, vira como o corpo cedia pouco a pouco, como a força escoava sem aviso. Não precisava de abundância, apenas um traço, dissolvido no caldo, invisível como um sussurro. Um traço bastaria para carregar uma mensagem mais alta que gritos. Na noite de sábado, enquanto outros dormiam inquietos sob o peso da aurora de trabalho, Elijah se preparou. Esmagou os fragmentos amargos com as costas de uma colher,
o metal soando suave contra a pedra. Deixou que os pedaços caíssem num pequeno saco de pano. Amarrou-o com linha arrancada de uma velha roupa e o escondeu onde mão curiosa nenhuma buscaria, dentro do oco de um barril de farinha, sob a superfície branca que o cobria como neve. Movia-se com a paciência de quem escreve escritura. Cada ato deliberado, cada silêncio selando-o em permanência. As ferramentas da cozinha tornaram-se suas aliadas. A concha brilhava como língua de prata. O caldeirão murmurava baixo com o calor, como se esperasse. As tigelas alinhavam-se em expectativa, suas bocas redondas abertas como súplices em oração. Elijah as tocava não como objetos, mas como participantes de um ritual mais antigo que a própria casa. Elas testemunhariam, falariam em seu modo. Na manhã de Páscoa, Elijah serviu sem tremor. Suas mãos, treinadas longamente na obediência, não traíam nada. Encheu taças de caldo, guarneceu pratos, ajeitou toalhas. Mas uma taça carregava mais que calor. Em suas profundezas deslizara o pó do silêncio, a medida da paciência, o peso de anos não ditos. Mexeu-a uma vez, duas, como se a abençoasse com mãos invisíveis. Depois a colocou onde sempre colocava, diante da senhora, ligeiramente à esquerda do centro, seu lugar preferido. Mas planejar não era apenas o ato em si. Planejar era o silêncio que vinha depois, a disciplina de não se apressar. Elijah ensaiara o desfecho em sua mente, não em palavras, mas em imagens. Via a mão dela erguer a taça, via seus lábios tocarem a borda, via o gole que selaria a soma de seu livro. Imaginava a breve imobilidade, a pausa antes do reconhecimento. Imaginava o silêncio descendo sobre a mesa, os convidados se entreolhando, incertos se o que viam era doença ou espetáculo. E imaginava o silêncio após tudo. Não o silêncio do medo, mas o silêncio de uma lenda começando a nascer. Ainda assim, mesmo nesse momento de resolução, Elijah não pensava em vitória. Pensava em equilíbrio. Pensava na fita roubada, na tosse ignorada, na pera dividida. Pensava no riso de Miriam, levado como moeda de um bolso. Cada lembrança pousava a mão sobre seu ombro, firmando-o, guiando-o. Não era um único ato, era a soma de todos os atos. Era a aritmética levada ao fim. A própria casa parecia pressentir o que vinha. As escadas gemiam baixo, as venezianas tremiam, embora nenhum vento as tocasse. Os ciprestes lá fora inclinavam-se mais, seu musgo balançando como fiéis se debruçando nos bancos. Até o rio desacelerava, como se a própria água quisesse assistir. O ar no salão de jantar engrossava, pressionando os pulmões, exigindo respirações curtas. Os convidados riam, mas sua risada soava metálica, frágil, como vidro prestes a partir. A prata reluzia brilhante demais, zombando de seu próprio brilho. O coração de Elijah não corria. Media. Cada batida era outra marca, outro instante registrado. Seu silêncio permanecia firme, carregando-o pelos rituais do serviço. Serviu vinho sem derramar, colocou o pão com a mesma precisão de sempre. A senhora não via diferença alguma. Essa era a genialidade do silêncio. Nunca se anunciava, apenas acumulava peso até esmagar. Quando olhou do outro lado da mesa, não viu uma mulher, viu uma coluna de dívidas, viu o livro aberto, esperando a última linha ser traçada. Sua risada estridente e descuidada era o farfalhar de páginas prestes a se fechar. As joias em seu pescoço refletiam a luz das velas, tremeluzindo como números despencando em colunas. Ela ergueu a colher, mexeu o caldo, provou sem hesitar. Elijah desviou o olhar, não por medo, mas por conclusão. Um escrivão não observa a tinta secar. Confia na soma. O planejamento terminara no instante em que ela engoliu. O silêncio cumprira sua tarefa. Elijah recuou para a sombra, onde sempre vivera, onde a casa sempre o mantivera. Ao redor, a mesa cintilava com alegria falsa, os convidados alheios, mas o livro já fechara sua página final. Restava apenas o desdobrar da soma. A ceia começou com o farfalhar da seda e o arrastar de cadeiras contra a madeira polida. As velas tremiam em seus castiçais, as chamas se inclinando como se hesitassem em cumprir a tarefa de iluminar a cena. Os convidados falavam em tons medidos, vozes suavizadas pela santidade da Páscoa, embora sob sua civilidade pulsasse a fome, por comida, por vinho,
por reafirmação de seu lugar acima das sombras laboriosas que o serviam. A prata tilintava, a porcelana ressoava, risadas costuravam o salão como uma canção frágil. À cabeceira estava a senhora, envolta em seda verde clara, que cintilava como campos primaveris sob o sol. Suas joias captavam a luz das velas, lançando fragmentos de brilho sobre a superfície do carvalho. Era radiante, ou assim acreditava, radiante de poder, radiante de piedade. Cada convidado lhe lançava olhares reverentes, como se fosse o altar diante do qual se reuniam. E em sua mão, a taça de caldo, o vapor erguendo-se em frágeis fitas que se enrolavam e sumiam no ar. Elijah movia-se entre eles como sombra costurada no tecido da noite. Seu silêncio o carregava, cada passo ensaiado, cada gesto preciso. Enchia copos de vinho, repunha o pão, curvava-se para recolher ossos descartados e migalhas caídas. Não olhava por muito tempo para a senhora, mas sentia sua presença no salão como se sente o peso opressivo de uma tempestade sobre a pele. Ela ergueu a colher, mexendo o caldo suavemente, como se remexesse o próprio destino. O primeiro gole passou por seus lábios, sem desconfiança. Fechou os olhos, saboreando o calor, como fizera 100 vezes antes. Mas naquela noite, o calor não era conforto, era julgamento disfarçado de familiaridade. Os convidados continuavam seu falatório, alheios. O ministro falava da ressurreição, suas palavras caindo no ar como moedas sem valor. Um comerciante ria alto demais, o vinho manchando o canto da boca. Uma dama ajeitava as luvas, olhos cobiçosos fixos na prata brilhante. E então silêncio, pequeno mas cortante. A mão da senhora tremeu, a colher retiniu contra a borda da taça, pressionou os lábios como se provasse algo estranho, algo que não viera de sua vontade. Seus olhos cintilaram, primeiro em confusão, depois em um temor nascente que lutava para disfarçar. Tossiu, leve a princípio, cobrindo a boca com a mão cravejada de joias. O som se perdeu na risada ao redor, despercebido, banal. Mas Elijah ouviu. Para ele, soara mais alto que sinos. O segundo gole aprofundou seu desconforto. Um aperto na garganta, um calor que não vinha do caldo, mas do pó invisível dissolvido nele. Endireitou-se na cadeira, tentando manter a compostura. Forçou um sorriso, murmurou uma cortesia vazia ao convidado ao seu lado. Mas o sorriso se quebrou nas bordas. As palavras vacilaram e a mão buscou o cálice de vinho com urgência súbita. Bebeu fundo, tentando afogar o gosto, lavar o que não sabia nomear. O vinho, outrora seu consolo, tornou-se rio que carregava o veneno mais fundo. Os convidados notaram, enfim. Uma mulher inclinou-se, sussurrando. Está bem? A senhora afastou-a com um gesto frágil de graça, insistindo que estava apenas cansada, apenas vencida pelo calor do salão. Mas sua cor empalideceu, os lábios perderam vida. A mão tremia tanto que o cálice tilintava contra os dentes. Outra tosse, áspera, crua. Partiu o ar. Risadas morreram em pedaços, deixando um vazio que se encheu de inquietação. Garfos pararam no ar. Facas pairaram sobre os pratos. A senhora levou à mão novamente a taça, como se a teimosia pudesse desfazer o peso que lhe esmagava o peito. Mas o caldo se voltara contra ela. O que antes aplacava, agora queimava. Engasgou-se, a colher escapando dos dedos, batendo contra a madeira polida com um som que ecoou mais do que deveria. As conversas cessaram por completo. Restava apenas o crepitar das velas e sua respiração áspera, entrecortada, acompanhada pelo ranger de sua cadeira ao contorcer-se em busca de ar. Os convidados ergueram-se, fosas emaranhadas no pânico. Tragam água. Chamem o médico. Abram a janela. Os comandos voavam como aves assustadas, frenéticos e sem rumo. Um rapaz correu até à porta, os sapatos martelando a madeira. Uma dama a abanava com lenço de renda, suas próprias mãos tremendo tanto que o tecido vibrava como um pássaro preso. O ministro rezava em voz alta, palavras tropeçando, sílabas colidindo, o tom agudo demais para sua costumeira gravidade.
Mas a casa parecia surda. As paredes gemiam como se estivessem sob esforço para conter o instante. As venezianas batiam, embora o vento não as tocasse. A prata brilhava ainda mais, zombando em seu reflexo. As velas tremeluziam como se exalassem com a respiração em declínio da senhora. Cada detalhe se tornava testemunha, cada objeto se unia ao silêncio que já não era vazio, mas carregado de julgamento. Os olhos da senhora se arregalaram, vidrados, buscando nos rostos ao redor talvez misericórdia, talvez negação. Encontraram apenas reflexo, sua própria crueldade devolvida no pânico dos que de súbito percebiam a fragilidade de sua posição. Tentou falar, ordenar, mas as palavras se quebraram na garganta, dissolvendo-se em um som gutural que silenciou até a oração do ministro. Sua mão arranhou a toalha, puxando-a torta, derrubando um cálice que sangrou vinho sobre o linho como ferida aberta. E então, devagar, com um tremor que percorreu todo o seu corpo, tombou contra a mesa, a cabeça batendo no carvalho polido. O som reverberou pelo salão, baixo e final. Os convidados correram, gritos se ergueram, mas o silêncio por baixo deles soava mais alto. Era o silêncio das dívidas quitadas, de um livro fechado. Elijah desviou o olhar. Não precisava ver o último suspiro. Não precisava assistir à luta esvair-se dos olhos dela. A soma estava escrita, a tinta, seca. Retornou à cozinha, as sombras engolindo-o como sempre. Panelas ferviam, alheias. O fogo crepitava, indiferente. Mas tudo parecia alterado, como se a casa enfim tivesse exalado, após anos de prender a respiração. Atrás dele reinava o caos. Convidados clamavam por ajuda, por explicações, por salvação. Criados corriam de um lado a outro, divididos entre o medo do castigo e a tarefa impossível de desfazer o que já estava consumado. Mas o silêncio de Elijah o conduzia firme. Movia-se com a calma de quem terminara um cálculo longo, de quem traçara a linha final sob as cifras e sabia que nenhum número adicional mudaria o resultado. O corpo da senhora escorregava, o vestido de seda amarrotando-se, as joias perdendo o brilho sob o suor da pele. Sua taça jazia tombada, o caldo encharcando o linho, deixando para trás uma mancha mais escura que vinho, mais espessa que sombra. A mancha se espalhava devagar, testemunha rastejante, até parecer devorar a própria mesa. E naquele instante começou a lenda, não com proclamação, não com trombeta ou grito, mas com silêncio. Espesso, implacável, inesquecível. Silêncio que encheu o salão, silêncio que atravessou os campos, silêncio que se gravou na memória. Os sinos da Páscoa dobraram ao longe, seus sons chegando tarde, como se relutassem a juntar-se ao que já sabiam ter acontecido. Seu toque agora era oco, esvaziado da ressurreição, pesado de acerto de contas. Elijah escutou. Cada dobra era mais uma voz acrescentada ao seu silêncio. Cada toque era uma entrada confirmada em seu livro. Não sorriu, não chorou, apenas respirou, firme, como quem respira após soltar um peso carregado por tempo demais. A execução estava completa. Não com lâmina, não com fogo, mas com paciência, com silêncio, com o pó da vingança servido em uma taça. A casa nunca esqueceria. A terra nunca esqueceria. E o livro de Elijah, embora fechado, ecoaria em cada sussurro que atravessasse a Louisiana dali em diante. A mesa de Páscoa não terminou com oração, nem com hinos de triunfo. Terminou com um arquejo, um grito, um silêncio que arranhava cada garganta. A senhora jazia imóvel, a mão crispada sobre a toalha, as joias opacas de suor, a seda pesada do colapso. Ao redor dela, o pânico se espalhava como fogo sobre campo seco. Convidados tropeçavam ao se erguer, cadeiras tombando atrás deles, com o ranger de madeira contra madeira. Criados se agrupavam nos cantos, divididos entre avançar e recuar, os pés pregados ao chão pelumido. Sua família bradava ordens no meio da desordem. Tragam água, chamem o doutor, abanam-na. Mas as palavras caíam sob o peso da inevitabilidade. A taça, virada e sangrando sua mancha amarga no linho,
tornara-se o verdadeiro centro do banquete. A nódoa expandia-se, devorando flores bordadas, engolindo a prata disposta, zombando de todo o esforço de manter a mesa intacta de consequências. O vinho se misturava ao caldo, um duplo escuro correndo pelo carvalho. Na cozinha, Elijah ouvia cada som, mas movia-se em silêncio constante. Seu rosto nada revelava, nem mesmo aos outros que o observavam com olhos arregalados. Os mais jovens, crianças mal crescidas para carregar pratos, fitavam-no com a reverência dada a quem, de súbito, se tornara maior que si mesmo. Ele não ofereceu sinal algum, nenhuma palavra de reconhecimento. O silêncio ainda era sua arma, ainda era seu escudo. Quando o médico chegou, a senhora já estava além do alcance da medicina. Pressionou-lhe o pulso com dedos trêmulos, encostou o ouvido nos lábios dela e recuou com os olhos enevoados, não de luto, mas de cálculo. O que isso significaria para a família? Para sua reputação? Para os murmúrios da plantação, balbuciou sobre um ataque repentino, sobre a fragilidade dos nervos femininos, sobre o peso dos jejuns da Páscoa. Suas palavras eram um fio demasiado fino para sustentar verdade alguma, mas a família agarrou-se a elas com desespero. Melhor uma mentira que a realidade estampada na toalha manchada diante dos olhos. Os vizinhos ouviram a notícia antes que a aurora rompesse no dia seguinte. Carruagens sacudiam as estradas de terra, trazendo tanto enlutados quanto curiosos. Alguns juravam que fora maldição. Outros sussurravam que pecados antigos haviam enfim alcançado seu sangue. Uns poucos, mais ousados em privado, insinuavam veneno, mas nenhum se atreveu a dizê-lo em voz alta dentro da casa da senhora. Seu corpo foi posto no salão velas, tremuluzindo em torno do rosto pálido. As joias retiradas, os lábios comprimidos como em reprimenda severa mesmo na morte. Mulheres abafavam soluços em lenços, homens sacudiam a cabeça, com a gravidade dos que sempre souberam que o mundo podia ser cruel, mas preferiam não nomear como. Na comunidade escravizada, a notícia correu de outra forma. Nos casebres, os sussurros rastejavam pela noite como vento entre juncos. Não mencionavam o nome de Elijah, não precisavam. O próprio silêncio contava a história. Um olhar de relance junto ao fogo, a pressão de uma mão no braço de outro, o mais leve dos acenos, reconhecimentos mais fundos que palavras. Crianças interrompiam as brincadeiras, sentindo que o ar pesava, embora sem saber por quê. Mães as abraçavam com mais força, pais fitavam mais longamente o escuro, como se as estrelas pudessem confirmar o que ninguém ousava dizer. Rumores se espalhavam pela cidade, cada vez mais adornados. Alguns afirmavam que os olhos da senhora haviam virado em branco, que gritara o nome de um demônio antes de tombar. Outros insistiam que ressurgira por um instante, implorando perdão, apenas para cair morta outra vez ao dobrar do sino pascal. A história retorcia-se a cada repetição, perdendo o humano, ganhando o mítico. Os jornais escreviam com cuidado, fugindo do escândalo. Mal súbito, leva a respeitável dama de propriedade da Louisiana, lia-se em uma manchete, palavras lisas como prata polida, verdade soterrada embaixo. Mas por mais que moldassem mentiras, o medo permanecia. Convidados que haviam estado no banquete não conseguiam apagar de si o som, o tinir da colher, a tosse molhada, o baque final contra o carvalho. Alguns sonhavam com isso, despertando cobertos de suor, ouvindo o eco da taça tombando de novo e de novo. Para eles, a ceia de Páscoa já não era lembrança, mas assombração. A própria casa parecia transformada. Suas venezianas já não batiam levemente, mas estouravam com rajadas súbitas. As escadas gemiam como se lamentassem. Criados atravessavam seus corredores às pressas, evitando parar incômodos, onde a luz das velas tremia violenta demais, onde as sombras se estendiam longas demais. O salão de jantar foi trancado, a toalha queimada, a prata escondida. Mas fechaduras não contêm memória. A mancha persistia no veio da madeira, tênue e mais obstinada, como hematoma que não se apaga. Visitantes juravam sentir cheiro acre no ar, embora nenhum fogo ardesse. Elijah permanecia inalterado em seu silêncio,
Trabalhava como sempre, olhos baixos, passos precisos. Ninguém o acusava, pois acusar seria admitir a possibilidade, e admiti-la era perigo maior que qualquer verdade. Melhor sustentar a história do médico, enterrar a suspeita junto ao corpo. Assim, Elijah tornou-se invisível e monumental ao mesmo tempo, invisível no labor diário, monumental no peso do que todos suspeitavam, mas nenhum ousava nomear. Os escravizados passaram a olhá-lo de modo diferente, embora nenhuma palavra fosse dita. Ele se tornara uma sombra maior do que o próprio corpo, um símbolo carregado em silêncio. Para as crianças, era o homem que encarara o poder sem se curvar. Para os mais velhos, era a prova de que a paciência podia afiar-se em julgamento. Para todos, era aquele que transformara o silêncio em ação sem pronunciar sequer uma palavra. O livro dentro do coração de Elijah estava fechado, mas seus ecos se abriam em outros lugares. Cada sussurro nos casebres, cada boato na cidade, cada pesadelo na mente de um convidado eram novas entradas, escritas não por ele, mas por aqueles que levavam a memória adiante. O que começara como um ato único tornou-se muitas narrativas, cada uma moldando-o em algo maior, mais sombrio, mais inevitável. E assim o desfecho não foi conclusão, mas círculo em expansão. O medo alcançou os vizinhos, a admiração alcançou os escravizados, a suspeita alcançou a família, e a lenda começou a erguer-se como névoa sobre os canaviais. Estava no silêncio após a risada, na pausa antes da bênção, no jeito cauteloso com que convidados hesitavam em erguer taças em jantares muito tempo depois daquela noite de Páscoa. O ato findara, mas seu eco apenas começava. Anos passaram, mas a noite pascal de 1844 não se apagou. Persistia no ar como fumaça que nunca se dissipa, como mancha que resiste a qualquer esfregar. A plantação mudou de donos, campos foram vendidos, a casa repintada, mas nada silenciou o sussurro agarrado a seus ossos. Viajantes diminuíam o trote dos cavalos ao passarem pela alameda de ciprestes, olhando de soslaio para as janelas, como se esperassem ver uma mão pálida afastando as cortinas. Crianças desafiavam umas às outras a subir no alpendre, jurando ouvir o tinir de uma colher batendo na madeira, de novo e de novo. Entre os escravizados, o silêncio de Elijah vivia como escritura. Nunca diziam seu nome alto demais, nunca contavam a história por inteiro, mas ela circulava de boca em boca em fragmentos, nos intervalos das palavras, na pausa antes de uma oração. A paciência é mais afiada que o ferro, murmurava um. O silêncio fala quando precisa, respondia outro. Os mais jovens cresciam sabendo que houvera um acerto, mesmo sem poder nomear seu agente. Bastava-lhes saber que o silêncio, quando carregado por tempo suficiente, podia virar lâmina invisível e inescapável. Na cidade, a lenda se tornava mais sombria. Alguns juravam que a senhora ainda se sentava à mesa no além, taça eternamente na mão, olhos arregalados no reconhecimento da traição que jamais imaginara possível. Outros sussurravam que seu espírito rondava o salão de jantar, a tosse quando, na noite, suas joias tilintando fraco enquanto vagava, para sempre à procura da taça que a traíra. Havia quem contasse ter ouvido os sinos de Páscoa tocarem, quando nenhuma igreja os tocara, o som rolando pelos campos carregado do julgamento inacabado. O salão de jantar tornou-se lugar de evitação. Novos donos cobriram as janelas, pregaram as venezianas, trancaram a porta como se pudessem conter o incontenível. Criados benziam-se ao serem obrigados a entrar, dizendo que o ar ali se tornava denso e a garganta apertava assim que cruzavam a soleira. Um homem contou ter visto a mancha na madeira escurecer sob o luar, espalhando-se até alcançar a borda da mesa. Outro jurou ouvir passos compassados, pacientes, embora o salão estivesse vazio. Elijah dissolveu-se nas névoas da memória. Uns diziam que fora vendido rio abaixo pouco depois, a suspeita seguindo como fumaça, ainda que nunca dita em voz alta. Outros insistiam que desaparecera na noite, caminhando descalço pelos canaviais até a névoa engoli-lo por completo. Poucos afirmavam que vivera longo tempo em outro condado, o olhar pesado de segredos que jamais revelaria. Ninguém sabia. Mas talvez esse tenha sido o ato final de silêncio. O próprio homem desaparecer, deixando apenas o eco. O que restou não foi seu corpo,
Nem seu nome, mas seu livro. O registro invisível de dívidas fechado naquela noite reabria-se em cada sussurro, em cada história contada à beira do fogo, em cada arrepio dos que ousavam recordar. Cada repetição traçava novas linhas em suas páginas, transformando um ato em muitos. O livro sobreviveu a ele, a ela, a própria casa. E nesse livro o silêncio era tinta, a paciência era papel, a vingança era soma. Mesmo gerações depois, quando a plantação não passava de ruína, era engolindo suas pedras e musgo velando suas chaminés, a história persistia. Viajantes que acampavam por perto contavam ter ouvido uma colher cair no escuro. Agricultores diziam que seus cavalos empacavam junto aos ciprestes, orelhas agitadas, como se percebessem passos na relva. Alguns falavam de uma sombra nas janelas, a figura de um homem ereta, o rosto indecifrável, apenas observando. Não se movia, não falava, mas sua presença enchia o ar como trovão antes da tormenta. E assim o silêncio de Elijah tornou-se lenda, não do tipo escrito em livros, não do tipo impresso em jornais, mas do tipo que se agarra ao tutano de um lugar, o tipo que se recusa a morrer. Seu ato jamais foi registrado como história, mas floresceu como mito, meio verdade, meio sussurro, totalmente inesquecível. O nome da senhora, antes pronunciado com medo, erodiu-se em pó. O silêncio de Elijah, antes imposto a ele, ergueu-se em poder. O silêncio que fora seu fardo, tornou-se seu eco. Dizem que, se você andar pelos campos ao entardecer, ainda pode senti-lo, o peso no ar pressionando os pulmões, a sensação de que a própria terra está escutando, o vento carrega fragmentos tênues, o roçar de tecido, o tinir de prata, uma tosse abafada em renda, e por baixo de tudo a presença firme do silêncio, pesado e inexorável, o silêncio de um homem que escreveu seu próprio livro não com tinta, mas com paciência. A história termina como começou, com silêncio. Silêncio antes do golpe, silêncio depois do ato. Silêncio que leva a vingança mais longe do que qualquer palavra poderia. Elijah não fala, não precisa. Seu silêncio ainda se move, ecoando através do tempo, meio sombra, meio fogo, nunca plenamente captado, nunca esquecido. E em algum lugar, sobre a longa mesa da memória, a taça ainda tomba, o caldo ainda se derrama, e o livro aguarda inacabado pela próxima mão que escreverá